Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência da atividade 3 do Aprender Sempre, volume 2, da primeira série do ensino médio. Tudo bem? Então não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, Ser Pássaro, Primeiras Impressões. 1. Primeira leitura e compartilhamento de impressões. Leia o poema a seguir em voz baixa. Cruz e Souza. Ah, ser pássaro tem toda a amplidão dos ares, para as asas abrir, rufrantes e nervosas, dos parques através dos moitais de rosas, nos floridos jardins, nas hortas e pomares. Ser pássaro, cantar, subir, voar na altura, pelos bosques sem fim, perder-se na floresta, das folhagens do campo, em meio da espessura, das auroras de abril nas cristalinas festas. Tercer no tronco seco ou no tronco viçoso, o quente lar do amor, o carinhoso ninho, de onde sairá mais tarde o pipilar mavioso, de um outro mais gentil e meigo passarinho. Não temem o verão e não temem o inverno, para tudo a constar na leve subsistência, no contínuo lidar, labutar eterno, que é talvez da alegria a mais feliz essência. Viver, enfim, de luz e aromas delicados, nascida dentre a luz, gerando dentre aromas, sonorizando o azul, sonorizando os pardos, e dormindo da flor sobre a cheirosa comas. Voar, 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 voar eternamente. Extinguir-se a voar no martinal gojeio. É ser pássaro e ter em cada asa fremente um sol para aquecer o frio de algum seio. Agora, converse com um ou dois colegas sentados ao seu lado sobre o poema e responda as seguintes perguntas. A. O que você achará do poema? Resposta pessoal. Desculpem, o que vocês acharão do poema? Então, aí é uma resposta pessoal de vocês, ok? B. Quais imagens, paisagens ou cenas você consegue imaginar ao fazer a leitura? Aí é uma resposta pessoal, mas espera-se que você, estudante, consiga imaginar pelo menos alguma das cenas apresentadas, como o pássaro descrito no poema voando, batendo as asas, passeando por jardins, pomares, florestas, tecendo o seu ninho, o nascimento dos filhotes de passarinhos, ok? C. Quais sensações o poema despertou em você? Era aconchego, desconforto, alegria, medo? Indique versos específicos que tenham despertado sensações em você. Aí é uma resposta pessoal, mas espera-se que você, estudante, consiga justificar suas sensações com os elementos do texto. Por exemplo, ele pode dizer que sentiu aconchego ao ler a quarta estrofe, ok? D. Qual desejo está sendo expresso no poema? Quanto o eu lírico fala em ser pássaro, qual desejo humano parece estar sendo manifestado? Resposta pessoal, mas espera-se que você, estudante, consiga identificar um desejo por liberdade, conforto, aconchego ou ainda por escapar da realidade e do cotidiano estável. 2. Compartilhamento de impressões com a sala toda. A partir das perguntas do professor, conte para a turma as quais respostas vocês chegaram e escute as respostas às quais os outros grupos chegarão. Aula 2. Ser pássaros, mediação de leitura. 1. Leitura compartilhada e mediação de leitura. Escute com atenção a leitura realizada pelo seu professor. Em seguida, participe da discussão respondendo as perguntas abaixo, que o professor fará oralmente. Escute os apontamentos dos seus colegas interagindo com eles. A. Que elementos do poema você perceberam na leitura em voz alta que vocês não haviam percebido na leitura silenciosa? Vocês percebem a repetição de algum som no poema? Que som é esse?
ele tem alguma relação com o tema do texto? Esse poema tem rimas? Aponte algumas. Que efeitos ela trazem ao texto? D. Por meio da figura de um pássaro e suas ações, o eu lírico pode estar manifestando desejos humanos, como foi levantado na aula 1. Releia a terceira estrofe do poema, que desejo humano pode estar sendo manifestado nela. Releia a quarta estrofe do poema. Qual desejo humano você acha que está sendo manifestado nela? Por que alguém temeria o inverno ou o verão? Com a palavra subsistência, se relaciona com o verso anterior? Então a pergunta B. Vocês percebem a repetição de algum som no poema? Que som é esse? Ele tem alguma relação com o tema do texto? Então aí a resposta, os sons e as entonação colocada pelo poeta são intencionais, ou seja, têm o objetivo de provocar algo no leitor, ok? C. Esse poema tem rimas? Aponte algumas. Que efeitos elas trazem ao texto? Então a resposta traz um exemplo disso, a repetição do som de S. Reproduz, de certa forma, o som do bater de asas de um pássaro, que tradicionalmente representa a liberdade. D. Por meio de figura de um pássaro e suas ações, o eu lírico pode estar manifestando desejos humanos, como foi levantado na aula 1. Releia a terceira estrofe do poema. Qual desejo humano pode estar sendo manifestado nela? Por mim, então, já li esse daqui. Então, na pergunta D, é importante dizer, eu salientar para vocês, que o poema tem rima sim, como no final do segundo e terceiro versos. Nesse caso, as rimas conferem certo ritmo ao poema. Em relação à pergunta, então, é interessante notar que o eu lírico pode estar revelando um desejo por conforto, por família e por cuidado. Também na pergunta E, há um desejo por garantir a sobrevivência independente das estações do ano, que pode afetar, por exemplo, a produção de alimentos, ok? 2. Sistematização da discussão. Com base em tudo que foi discutido sobre o poema até aqui, responda: sobre o que é o poema? Justifique seu ponto de vista com elementos que foram discutidos anteriormente. Então, aqui é uma resposta pessoal, mas espera-se que você, estudante, perceba que o poema fala sobre uma busca por liberdade, conforto, segurança, amor e cuidado. Você, estudante, pode, por exemplo, falar como a ideia de ser pássaro é voar se relaciona com a ideia de liberdade, ou mostrar nas estrofes aqui citadas como substâncias e quentilar no amor, revelam o desejo do eu lírico. Aula 3. O poeta e o contexto. 1. Leia o texto abaixo. Quem foi Cruz e Souza? João Cruz e Souza, Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, 1861. Sítio, Minas Gerais, 1898. Foi o primeiro grande nome do simbolismo no Brasil. Escola literária proeminente no final do século XIX e caracterizada, entre outros aspectos, pelos interesses na subjetividade e nos sentimentos humanos. É filho do mestre predeiro Guilherme da Cruz e da lavadeira Carolina Eva da Conceição, ambos negros, nascidos escravizados e posteriormente aforridos pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza, que titulou o poeta até a adolescência. Por esse motivo, Cruz e Souza recebeu educação formal semelhante à das camadas dominantes de Desterro, frequentando o Ateneu Providencial Catarinense, destacando-se em matemática e línguas. Na década de 1880, o poeta escreve crônicas contra a escravidão. Na imprensa catarinense, além de poesias e prosas, percorre o país com uma companhia de teatro. Na Bahia, a convite da sociedade dedicadas a causas abolicionista, lê um poema seu em homenagem a Castro Alves, que é transcrito no jornal local. Apesar de sua formação intelectual, em mais de uma ocasião sua trajetória é atravessada pelo preconceito racial. Em 1874, é nomeado promotor do município de Laguna,
mas a nomeação é impugnada por pressão dos chefes políticos locais. Cruz e Souza muda-se para Rio de Janeiro em 1890, onde colabora no Folha Popular e forma o primeiro grupo do simbolista brasileiro. Vai trabalhar como arquivista na Estrada de Ferro Central. Pesquisadores que estudam sua trajetória consideram esse emprego misero em relação às qualificações do poeta. No Rio, casa-se com Gavita Rosas Gonçalves, também negra. Com ela, tem 4 filhos, dos quais 2 morrem antes do poeta, ainda crianças. As carências alimentares que atingem a família em decorrência dos baixos salários do poeta prejudicam a saúde mental de Gavita, que passa alguns períodos em um hospício no ano de 1896. Em 1898, em consequência das condições de trabalho na Estrada de Ferro Central, o poeta fica cada vez mais doente de tuberculose, que também ataca a mulher e os filhos. Buscando as melhores condições de saúde, a família muda-se para a estação de sítio em Minas Gerais. Lá, o poeta morreu no dia 19 de março, aos 36 anos de idade. O texto é elaborado especialmente para esta matéria. Releia o poema Ser Pássaro e responda. A. A biografia do autor se distancia ou se aproxima da vida dos pássaros descrita no poema? Então, resposta: espera-se que o estudante responda que a vida que o poeta teve se distancia da atmosfera de liberdade, segurança e conforto para si e para sua família, descrita no poema. B. Agora que você conhece a biografia do autor, quais sensações a leitura do poema desperta em você? Então, a resposta é pessoal, mas espera-se que o estudante seja capaz de se sensibilizar com a distância entre a vida do poeta e os eventuais desejos expressos no poemas. C. A sua interpretação sobre o poema mudou depois de conhecer a biografia de seu autor? De que forma? Então, novamente, a resposta é pessoal, mas espera-se que você, estudante, perceba que o poema traz certa tristeza, desencanto e decepção com a vida cotidiana e humana, refletido no desejo de ser outra criatura que não passa pelas privações materiais humanas. A resposta é pessoal, mas espera-se que você, estudante, crie hipótese como para escapar da realidade ou para manifestar a vida que gostaria de ter vivido. Dessa forma, ele começará a pensar sobre os aspectos característicos do movimento simbolista. Aula 4, Figuras de Linguagem 1. 1. Hora da pesquisa. Em dupla ou trio, pesquise uma das figuras de linguagem abaixo conforme as orientações do professor. Prepare-se para explicar para a turma no que consiste essa figura de linguagem e apresente exemplos. A. Metáfora. Então, alunos, o vídeo vai ficando por aqui, pois está ficando extenso. E aguarde a parte 2. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.